Olá pessoal, como estão? Espero que bem, espero que estejam tudo em paz, tudo sossegado, né? Eu sou Claudilene Melo, professora de matemática, amo o que faço, gosto demais de matemática, tá? E viemos aqui para mais um momento, hoje para a gente estudar, resolver alguns problemas, onde a gente vai estar buscando valores desconhecidos, usando técnicas de igualdade, técnicas de equivalência, princípios da tentativa e erro, não é exatamente resolução de equações, mas iremos descobrir alguns valores desconhecidos usando técnicas lá da igualdade e as operações básicas, tá? Da matemática. É uma sequência, uma continuação de aulas que nós tivemos, né? Já tem 2 aulas que trabalham com essa ideia também, que a gente vai desenvolver na aula de hoje, tá? E vamos para mais um momento, para a gente estar treinando a habilidade 14 de matemática do 6º ano, tá? Que faz reconhecer a relação de igualdade matemática que não se altera quando a gente adiciona, subtrai, multiplica ou divide em seus 2 membros um número qualquer, faz uma operação qualquer, tá bom? Então, para isso, a gente vai apresentar na aula a ideia de igualdade, sua notação, né, usando uma representação simbólica para que vocês entendam a ideia de igualdade e, na sequência, utilizar o que a gente sabe sobre as operações numéricas e suas propriedades para resolver problemas em que um dos termos da sentença matemática seja desconhecido, como eu disse, por tentativa, princípio da igualdade e técnicas que a gente vem trabalhando aí numa sequência, essa 3ª aula já, tá bom? Então, para começar, eu trago aqui o desenho, essas 3 balanças, a imagem dessas 3 balanças, tá bom? Ao observá-las, nós podemos ver que 2 delas estão com seus pratos no mesmo nível, concorda? Ó, a balança 1 tem os 2 pratos no mesmo nível, assim como a balança 2. Diferentemente da balança 3, ó, que tem um prato mais baixo do que o outro. O que é isso? Vocês conhecem essa balança, já viram, ou pessoalmente, ou por foto, em alguma outra situação? Ela é chamada de balanço de pesos, tá? E apesar de não ser mais tão comum, ainda é muito utilizada, principalmente em feiras livres, para descobrir o valor de alguns pesos desconhecidos, a partir de outros pezinhos, né? Tem alguns pesos lá de 100 gramas, 500 gramas, 1 quilo, né? E aí o pessoal vai equilibrando os 2 pratos para descobrir quanto está pesando um dos pesos desconhecidos, como aqui nessa primeira balança, ó. Nessa primeira balança, a gente vê que temos 3 barrinhas, que a gente não sabe quanto pesa, e alguns pesos conhecidos. Volta aqui o slide que ele passou, né? Então, tem 3 barrinhas com peso desconhecido e ao lado dele um peso de 100 gramas. Do outro lado tem 2 pesos conhecidos. O que a gente pode perceber nessa situação, né? O que significa a gente ter balança com níveis diferentes, como aqui, níveis iguais, né? Será, como eu faço aqui a pergunta, que o peso em cada um dos pratos nessa balança é o mesmo? E o fato é que não. Quando as balanças estão equilibradas, como nessas 2 primeiras, significa que o peso em um dos pratos é igual ao peso no outro. Então, as balanças 1 e 2 são balanças equilibradas, elas estão em equilíbrio. O peso nos 2 pratos é o mesmo, diferentemente da balança 3. O prato que fica no nível mais baixo, ele tem um peso maior do que o outro. Sempre o pezinho mais leve, ele fica no nível, ele sobe, né? O prato mais pesado desce, no caso, aqui é o prato mais pesado, e o prato mais leve sobe. E aí, o que esse tipo de problema tem de interessante aqui pra gente? É que a ideia que se usa em balanças de peso, gente, é ideal para a gente entender de onde vêm as igualdades, os princípios de igualdade, né, as equivalências que se mantêm nas igualdades, fica muito fácil de ver quando a gente lida com um problema real como esse, tá? Então, como eu já disse,
Se os dois pratos estão no mesmo nível, nós dizemos que a balança está equilibrada. Isso significa que o peso dos dois lados é o mesmo. Se está em níveis diferentes, ela está desequilibrada. E na prática, para descobrir valores desconhecidos, a balança tem que estar em equilíbrio. Ou seja, o peso tem que estar igual dos dois lados. Se a gente tem uma balança desequilibrada, a gente não vai conseguir chegar no valor desconhecido, tá bom? E aí, continuando, né? Essa relação que está escrita aqui, ó, traz bem a ideia de igualdade. Aqui nós temos uma igualdade, tá? Dois pratos com o mesmo peso e em cada um dos pratos com coisas diferentes, tá? Mas o fato é que o peso em um dos pratos é igual ao peso do outro. Isso daqui é uma igualdade, que em matemática a gente utiliza este símbolo, né, o símbolo de igual, para representar. Então, aqui nós temos algumas expressões que representam uma igualdade. A igualdade, a gente tem que ter o sinal de igual e, no caso, entendendo com o problema prático, é quando a gente tiver balanças equilibradas. Quando a balança não estiver equilibrada, ao invés de uma igualdade aqui, gente, nós teremos uma das desigualdades. O sinal de maior que, menor que, né? Vocês lembram quais são esses sinais? No caso, o sinal de maior que é este aqui. Sempre vai ficar aberto para o maior lado, né? E este daqui é o sinal de menor que. Quando a gente tem um sinalzinho assim embaixo, ó, nós dizemos que eles são maior ou igual, menor ou igual. Mas o fato é que aqui nós temos desigualdades, que é a situação da balança desequilibrada. E aí a gente não consegue descobrir os pesos desconhecidos, tá bom? E nesses exemplos que colocamos aqui de igualdade, ó, nós temos o mesmo valor representado por números e expressões diferentes. Por exemplo, 3 mais 5. Isso daqui não é a mesma coisa que o número 8, só que é o número 8 escrito de outro modo, ó, escrito como sendo a soma dos números 3 e 5. Nós poderíamos escrever também 16 dividido por 2, não vale 8? Mas a gente estaria usando outras operações e outros caracteres para representar o número 8, sem nenhum problema, tá? No segundo exemplo, nós estamos representando qual número aqui nessa igualdade? 10 mais 2 é igual a 2 vezes 6. Mas que número é isso? Isso daqui dá exatamente 12, né, pessoal? No primeiro caso aqui, representamos através de uma soma, a soma de dois valores, e aqui a multiplicação de dois números, mas eles representam o mesmo valor. Então, temos aqui uma igualdade usando caracteres diferentes. E na aula de hoje estaremos focados nessa situação aqui, ó. No terceiro caso, temos 3 vezes x. X representa um valor até então desconhecido, tá? Mas o resultado disso deve dar igual a 10. Então, na aula de hoje, a gente vai estar buscando resolver algumas situações em que temos um valor desconhecido, como aqui, mas que dá para resolver usando os princípios de igualdade. Então, usando a ideia de equivalência de igualdade, entre as igualdades. No caso, gente, vocês já conseguem perceber que número é esse aqui? Quem deve ser o valor de x? Para multiplicar por 3 e chegar em 30. Então, acertou quem disse que esse x tem que ser o número 10. Muito bem, tá? Se não, essa habilidade vai chegando aí com o tempo, tá? De ir percebendo esses valores. E aí, gente, em toda igualdade, note que tem uma expressão em cada um dos lados do sinal de igual. Quem aparece antes, nós chamamos de primeiro membro. Quem aparece depois é o segundo membro da igualdade, ok? Então, toda igualdade tem dois membros. O primeiro membro antes da igualdade, o segundo membro depois. E é importante você conhecer isso, que quando a gente vai falando de equações, vez ou outra a gente está falando isso. Muda de um membro para o outro, está no primeiro membro, no segundo membro, enfim. É importante você conhecer essa linguagem, tá bom? E como eu disse, em aulas anteriores a gente já começou a trabalhar com a ideia de igualdade e nós vimos... Qualquer coisa, volta lá, assista a aulas anteriores. Nós já vimos
algumas propriedades das operações em igualdades. E, em resumo, ficamos com isso aqui, ó. Tudo que a gente fizer em um dos membros, nós devemos fazer igualzinho do outro lado. Como assim, professora? Significa que, se a gente somar em um dos lados da igualdade o número 10, do outro lado a gente também tem que somar o 10. Se a gente multiplicar por 2, do outro lado também tem que multiplicar por 2. Se dividir tudo por 5, do outro lado, a mesma coisa. Então, tudo que a gente fizer de um lado da igualdade, a gente deve fazer igual do outro lado para que a relação de igualdade permaneça, tá? Para que a gente não interfira naquela relação. Isso vale para qualquer uma das operações, tá bom? E aí, entendido tudo isso, nós iremos aplicar, resolver problemas trabalhando essa ideia, né? A gente vai chegar nos exercícios de hoje, descobrir valores desconhecidos usando as técnicas, as operações lá em igualdade, que é isso que a gente acabou de ver. Tudo que a gente fizer de um lado da igualdade, a gente deve fazer do outro, tá? E o entendimento, a ideia aqui do equilíbrio que deve ter uma balança, né? O peso nos dois pratos deve ser o mesmo para que haja igualdade. E só assim, nas balanças equilibradas, é que a gente consegue descobrir os valores desconhecidos. Então, a primeira questão diz assim: observe a balança a seguir. Nesta situação, podemos dizer que temos uma situação D. E aí, nas letras A e B, alternativas A e B, a gente vê que ele diz que a balança está equilibrada. Nas alternativas C e D, há um desequilíbrio. E aqui, gente, o que é que acontece com essa balança? Os pratos estão no mesmo nível ou não? Está um mais alto que o outro? Aí a gente nota aí, ó, que eles estão sim no mesmo nível, né, gente? A altura dos dois pratos é o mesmo, sendo assim, é uma situação de equilíbrio. Então, os itens C e D, ó, já não podem ser, porque ele está dizendo que está desequilibrado e não é. Então, já corta isso aí, C e D estão errados. Se está em equilíbrio, então a gente vai conseguir descobrir quanto é cada um desses valores. E aqui, bora pensar um pouco. Gente, nós temos 3 caixinhas que a gente não conhece o peso, mas são 3 caixinhas iguais. Ó. Ele dizendo x, 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 é a mesma coisa. E do outro lado, tem 75 quilos equilibrando estes pratos. Qual é o valor que tem que ter em cada um desses 3 para que juntos cheguem em 25? Vocês conseguem perceber? 3 vezes o número aqui, ó, ou seja, pegar um valor e juntar ele 3 vezes, vai chegar em 25. Que número é esse? Muito bem, quem conseguiu observar e viu que cada um tem que ser de 25 quilos, não é isso? Ó, 3 valores desconhecidos chegar em 75, cada um desses tem que ser de 25. Ou você associa isso somando 25 3 vezes, ou então percebendo que 3 vezes 25 chega em 75. Fato é, cada peso desse tem que ser 25 quilos, de modo que a resposta correta aqui é a letra B, né, pessoal? Olha aí, item correto. Entendido o problema? Vamos lá para a próxima questão, questão 2. Então, deixa eu apagar esse traço aqui que eu risquei. Na questão 2, diz assim: agora, observe esta nova balança. Então, bora lá. Podemos dizer que, então, a mesma coisa, está em equilíbrio ou desequilíbrio. E aí, gente, ó, o nível dos pratos agora não é mais o mesmo. Esse prato de cá está mais baixo. Ou seja, esse peso aqui é maior do que esse, ó. E aí a balança está em desequilíbrio. Se ela está em desequilíbrio, a gente vai conseguir descobrir o valor desconhecido? E a gente viu que não. Só dá para descobrir se a balança está equilibrada. Então, neste caso, a resposta correta é a letra D. Está em desequilíbrio e nem adianta fazer cálculos, porque a gente não consegue descobrir peso desconhecido quando a balança está desequilibrada. Ok? Muito bem, vamos lá para a próxima caneta. Próxima caneta, ó, vi aqui que tem canetas e confundi. A questão 3 diz assim: as caixas abaixo
tem o mesmo número de canetas coloridas. Então, olha aí, nós temos uma igualdade numa ilustração, porque são imagens, não é? Só que foi dito que cada caixinha dessa vem com a mesma quantidade de canetas, tá? Usando as técnicas de igualdade e as operações numéricas que a gente já conhece, vamos escrever uma equação ou uma expressão que determina o número de canetas em cada caixa, ou seja, que representa essa situação, e depois vamos encontrar a quantidade de canetas em cada caixa, tá? Então, gente, comecemos observando aqui a imagem. Nos problemas anteriores, a gente trabalhou com balança, né? Balança equilibrada, ou seja, o peso de um lado é igual ao peso do outro. Aqui a gente não tem balança, mas ele não disse que nós temos canetas, a quantidade de canetas igual, ó, olha aqui o símbolo de igual. Então, a quantidade que a gente tem no primeiro membro deve ser igual à quantidade do segundo membro. E o que a gente tem aqui? Então, nota que nós temos 3 caixas fechadas, mais 2 canetas avulsas, soltas. E do outro lado da igualdade, 2 caixas fechadas, mais 6 canetas. A partir dessa observação, a gente já consegue escrever essa expressão, concorda? Esta igualdade, eu chamei de C, cada caixa dessa, ó. Então, 3 caixas, mais 2 canetinhas soltas que tem. E isso aqui deve dar igual a 2 caixas do outro lado, mais 6 canetinhas soltas que tem. Esta igualdade representa esta situação, tá bom? Com isso, a gente já escreveu a expressão, já escrevemos a igualdade. E agora, como é que a gente faz para descobrir a quantidade de canetas? Então, gente, lembra do que a gente discutiu há pouco, dizendo, tudo que a gente faz quando a gente for trabalhar com operações em igualdade, tudo que a gente faz em um dos lados da igualdade, a gente deve fazer no outro também, para que a gente não altere nossa relação. E é pensando nisso que a gente vai desenvolver aqui algumas ideias para conseguir chegar na solução dessa questão. Por quê? Por exemplo, nós não temos 2 canetinhas soltas aqui? Se a gente tira essas 2, ó, cortei 2 canetas aqui, e cortar 2 canetas de lá, do outro lado, vai fazer diferença? Não, a gente vai manter a nossa igualdade, tá? Tiramos 2 canetas de cada lado. Mas nos 2 lados também não tem caixas completas com canetas? Tem 2 em um lado e tem 2 em outro. Então, vamos tirar 2 caixas dessa caneta de cada lado, ó. Tirei 2 caixas de caneta daqui e tirei 2 caixas de caneta de cá, tá certo? Quando a gente faz esses cortes, o que foi que restou para a gente no primeiro membro? Concorda que foi apenas uma caixa de caneta? Então, ó, uma caixa de caneta ficou aqui. Isso é igual, o que foi que ficou do outro lado, minha gente? As 2 caixas foram embora, 2 canetas foram embora, ficaram 4 canetas, não foi? Quer dizer, então, ó, que cada caixa de caneta tem 4 unidades dentro dela, tá? E veja que a gente chegou nesse resultado só usando raciocínio, ideias, né? Envolvendo operações. Professor, eu não vi operação matemática nenhuma aí. Viu sim, você pode não estar associando. Mas quando você tirou 2 canetinhas aqui, tirar é fazer qual conta? Não é subtrair? Quando você tirou 2 caixas aqui de cada lado, tirar não é subtrair? Então, olha aí o que a gente fez matematicamente agora, ó. Olha o que a gente fez. Está escrito aqui, ó, nós tínhamos 3 caixas e tiramos, ou seja, subtraímos 2 caixas. Tínhamos 2 canetas e tiramos as 2 canetas, subtraímos as 2 canetas. Então, veja que eu destaquei de vermelho aquelas operações que nós fizemos, as retiradas. Aí, do outro lado, as 2 caixas que tinha, a gente tirou as 2, e das 6 canetas que tinha, a gente tirou as 2. Então, ficamos com uma caixa em um dos lados e 4 canetas no outro lado. C igual a 4. A quantidade de canetas na caixa é de 4 canetas por caixa, ok? Deu para entender o problema, gente? É isso daí.
tá? Quando a gente vai trabalhar com as propriedades envolvendo igualdade, a gente consegue desenvolver habilidades usando lógica, usando ideia, né? Trabalhar com o raciocínio lógico realmente aqui, ó, fazendo as operações matemáticas, sim, que cortar, eliminar, não é subtrair. Se a gente junta, não é somar, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando bem essas habilidades, tá bom? Próxima questão. Olha aí, deixa eu apagar os riscos todos da questão anterior. O que é que diz essa questão? Uma questão aberta de novo, não tem alternativas. Essas daqui, essa eu quero, na realidade, que vocês tentem, tá? A gente vai discutir, mas vamos ver se vocês conseguiriam fazer. Vê bem, a questão diz, considere a balança a seguir. A balança está em equilíbrio ou em desequilíbrio? Escreva uma expressão que represente esta situação e encontre o valor desconhecido. Essa a gente faz junto e depois vai vir uma para vocês. E aí, primeira pergunta, a balança está em equilíbrio ou está em desequilíbrio? Começou perguntando isso, ó. Está em equilíbrio ou está em desequilíbrio? Para isso a gente olha para o nível dos pratos. Não está no mesmo nível? Então, nós temos uma balança em equilíbrio. Muito bem. Se está em equilíbrio, a gente vai conseguir descobrir esse valor desconhecido, gente? Lembra que nós vimos lá, ó, que a gente consegue sim, sempre que a balança está equilibrada, porque a gente vai conseguir escrever uma fórmula a partir da relação entre os pesos. O peso que está em um dos pratos é igual ao peso do outro, tá bom? E aí, vamos descobrir então quanto é esse valorzinho desconhecido, esse x aqui, ó, na nossa questão, tá? Então, para começar, como é que seria uma expressão que represente esse problema? Então, olha aqui, tudo parte da ideia da igualdade dos pesos. O peso em um dos pratos é igual ao peso no outro prato, tá? Mas o que é que tem no primeiro prato, no prato 1? Nós temos duas caixinhas com peso desconhecido, que a gente está chamando de x. Olha aqui, 2 de x, mais um peso de 500 gramas e outro de 100 gramas. Olha aí, juntamos tudo. E este peso é igual ao peso do outro lado. O que é que tem do outro lado? O peso desconhecido de x, temos aqui o 250 e o 500 gramas, tá? Então, olha aí a expressão ou a igualdade que a gente acabou escrevendo a partir da relação entre os pesos, né, gente? Isso é lógico, é intuitivo, é simples de entender, concorda? E a partir daqui, a gente vai desenvolver propriedades, operações da matemática dos dois lados da igualdade. Lembrando que tudo que a gente fizer de um lado, a gente tem que fazer do outro. Antes disso, a gente pode ver, ó, que a gente pode juntar esses números, né, gente? 500 mais 100 dá 600. 250 mais 500 dá 750. Então, a gente pode juntar esses valores e depois, aí, esses pesos conhecidos, a gente pode retirar dos dois lados. Se desse lado tem 600 e aqui tem 750, concorda que a gente só pode tirar 600? A gente não pode tirar mais do que tem, né? Então, tiramos 600 dos dois lados, ó. Aí, esse 600 foi embora, ficou só o 2x, ficou só os dois pesos desconhecidos. E dos 750 que tem aqui, ó, ao tirar 600, ficou 150, concorda? Mais o peso desconhecido que estava lá. Só que, gente, assim como a gente tirou uma parte do peso que a gente tinha aqui, a gente também pode tirar um desses pesos do x, ó, que foi o que fizemos aqui, ó, tirou um x de um lado e tirou do outro. Do lado de cá tinha um 2, então ficou 1. E do outro lado, que só tinha 1, foi embora, ficou apenas os 150 quilos restante, né? Tinha 750 ao todo, quando a gente tirou os 600, ficou um peso lá de 650. E aí, com isto, nós chegamos à solução do problema e conseguimos descobrir o valor de x. Ok, gente? Voltem, vejam o vídeo quantas vezes precisar, para em cada questão dessa, rever, vai lá nas aulas anteriores que a gente falou disso, tá? Assiste de novo,
para você fixar melhor. Essa questão aí eu deixo para vocês, tá? Porque ela é similar à que a gente fez. E aí, está em equilíbrio ou desequilíbrio? A gente vê aqui que está em equilíbrio. A partir dessa situação de equilíbrio, o desafio é, descubra o peso desconhecido, quanto vale esse xizinho aqui, ok? E para finalizar nossa aula, ó, vamos pensar nesse problema, que aqui não tem a balança para nos ajudar. É uma questão toda aberta, sem desenho. Mas a partir do que a gente fez, daquele problema com as canetas, com os problemas da balança, eu acho que vocês já conseguem fazer um desse daqui. O que é que diz a questão? O dobro de um número somado com 5 resulta ou é igual a 91. Gente, o que é o dobro de um número? Vocês sabem o que significa dobro? Então, dobro é multiplicar por 2, é aumentar em 2 vezes. Então, 2 vezes um número que a gente não sabe quem é. Quando a gente não sabe quem é, a gente bota uma letrinha lá para representar aquele valor que a gente vai achar. Aí tem aqui, ó, o somado, somar com quem? Com 5. E aí, quando soma com 5, a gente vai chegar, ou é igual a 91. Olha uma expressão que a gente acabou de escrever. Olha uma igualdade, ó. Tem a igualdade, tem um número do lado de cá, que é o segundo membro, e tem uma expressão do lado de cá, formando o primeiro membro. Então, escreva uma equação que represente tal situação. Acabamos de escrever. E depois descubra que número é esse. Então, a equação está aqui. Ali eu chamei de x, aqui eu chamei de n. N para lembrar o número, tá? Mas aí você escolhe a letra. O dobro, que é multiplicar por 2, somou com 5, chegou a 91. E agora, que número é esse? Vamos descobrir? Então, ó, se você tem o 5 aqui, você também não pode eliminar, tirar 5, tirar de cada lado, tá? Olha aí o que foi feito, ó, tirou 5 de cada lado. Quando tirou 5 do 91, virou 86. Quando tirou 5 com esse 5, foi embora, ficou só o 2n. Se você tem 2n agora aqui, ó, aí eu dividi por 2 para eliminar esse 2. Dividi os dois lados por 2, tá? Aí o 2 dividido por 2 ficou um só, n. E o lado de cá, 86 dividido por 2, 43. E daí a gente chegou no número que a gente procurava. O nosso número é 43. Tá vendo que facinho? Resolvemos os primeiros com imagens e esse daqui nem imagem a gente precisou. Então é isso aí. Esta foi nossa aula de hoje, tá? Este foi nosso conteúdo. Descobrir valores desconhecidos a partir de situações de igualdade envolvendo ideias, né? Com as operações e propriedades da igualdade, tá bom? Então, ficamos por aqui. Nossa aula de hoje se encerra. Fiquem bem e até a próxima, gente. Tchau!